Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio Papo com Lendas. Estou aqui com o nosso grande mestre Estevão Meneghetti. Bom demais! E hoje, Ricardão, um dia mega especial. Meu Deus do céu. Esse que era um dos episódios que eu achei que ia ser um dos mais rápidos que a gente ia conseguir gravar. Demorou, mas finalmente a gente tá recebendo esse cara que é uma... Acho que é a minha maior inspiração dentro do mundo dos negócios. Um cara que sou muito grato pela vida dele. Um cara que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. Rodrigo Berkenbrock, nosso diretor de diamante. Bom dia! Fala, Bom galera. demais. Bom dia, Gratidão, irmão. Obrigado por participar aí com a gente. Que é isso, eu olho papo com lendas. Mas que lenda, mas não tá lenda não. Mas... Tem história, hein? Tem história nesses anos. Vamos aprofundar um pouquinho nessas histórias, hoje então, vai né? ser forte, mano. Guiguinho, primeiramente, obrigado por topar participar aqui com a gente. Já tinha gravado podcast antes? Já. Já? Ah, eles gravaram com o Caio, né? Aí. Inclusive tem lá no Spotify, quem quiser procurar. Papinho de leve, né? Papinho razoável vocês. lá. Papinho razoável, legal. Bom demais. Ô, Guigo, a gente sempre começa perguntando um pouquinho da história das pessoas antes do marketing de relacionamento. Conta um pouquinho. Eu já conheço. Você já mas... sabe melhor a minha história do que... Quando eu vou começar a falar qualquer coisa, o Estevinho já me manda mensagem já de quantas motos e quantos empregos. O cara fala lá, eu tinha 3 motos emprestadas, 2 faculdades à noite e um emprego. Ai, pronto. Mas conta um pouquinho pro pessoal que não sabe a tua história, um pouquinho de quem é o Rodrigo. Você sempre fala muito de experiências que as pessoas trouxeram de fora, que fazem com que ela tenha resultados mais rápidos, às vezes dentro do nosso negócio. Claro. Você, em relação a resultado rápido, você é uma... lenda. Papo com lenda, Né? tem que ter alguma coisa, né? Cara, assim, acho que é legal contextualizar para as pessoas, porque é totalmente classe média, alguém que não tinha nada de resultado extraordinário, de uma família extraordinária, não sei por princípios e valores, né? Uma família normal. Uhum. Meu pai nasceu na roça, andava 10 km descalço, fez um concurso público e passou, 35 anos e aposentou. Ou seja, alguém que saiu de baixo e trabalhou a vida inteira ali. Minha mãe, mesma coisa, professora de escola pública aposentada. Eu estudei em escola pública até o 2º grau. Andei de ônibus público até meus 15, 16 anos. Então, assim, aquela família que tem a base, mas eu tinha muitos amigos que tinham coisas e eu tinha vontade de ter as coisas, mas não tinha tudo. Mas nunca passei necessidade básica. Foi assim que eu cheguei, vamos falar assim, na minha vida profissional, né? Quando você chega ali nos 16, 17 anos, começa a pensar 18 anos, pensar na questão de trabalho. Porque acho que a vida ela é um composto, né? A infância, depois você tem essa pré-adolescência, os amigos que podem te influenciar de maneira positiva ou negativa. Depois você entra na tua vida profissional e aí essa mudança de ambiente que vai transicionando, né? Foi nesse ambiente que eu cresci e acessava uma determinada classe social, vamos falar assim, né? E depois, quando eu tinha 17 para 18 anos, foi por aí, 17 para 18, que eu tive uma mudança significativa de acesso à classe social, que eu falo muito de ambiente, né? Porque eu jogava tênis, mas não jogava um tênis competitivo. Jogava tênis ali no clube, ia brincar com a galera. Tinham amigos que jogavam e aí eu comecei a jogar, só que eu não tinha grana para jogar. E aí um empresário resolveu investir e me patrocinar. Ele falou, pô, quanto custa pra você treinar? E aí naquela época eu não tinha nem ideia, né? Uhum. E aí isso eu falo que já foi uma mudança significativa na minha vida, porque o fato dele me patrocinar na época permitiu que eu largasse a faculdade que eu tinha começado, porque ele falou, por que você não jogou? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro pra jogar, né? Ou eu faço faculdade ou eu vou jogar tênis. Você Eu já não vou estava na arriscar. faculdade? Tava, entrei na faculdade com 16. Então você começou no tênis... Eu comecei com esporte, 13, 14 alto ali. rendimento. Eu comecei com 13, 14 de jogar tênis, brincar clube, aquela coisa. Uhum. E aí eu tinha entrado na faculdade, eu passei com 16. Passei super cedo na faculdade, Sim. porque eu tinha começado um ano antes, né? Sim. E aí, quando ele fez essa proposta, eu já tava na faculdade, fazia um ano e pouquinho que eu tava na faculdade. Aí eu tranquei tudo e fui viver o sonho. Tipo assim, só que o fato de viver o sonho me permitiu acessar outra classe social, outras pessoas. Eu comecei a viajar para alguns lugares, eu comecei a acessar outro mundo que até então eu não tinha, né? E isso fez minha cabeça, tipo, abrir. Uhum. É a primeira mudança de ambiente drástica, assim, significativa que eu tive, né? Legal. Mas você não era meio torto? Porque tênis é muito técnico, não é? Era torto. E aí evolui pra cacete. Em 2 anos, assim, com imersão, ou seja,
treinando absurdamente, aí eu cheguei num bom nível de tênis, né? E aí isso me permitiu uma outra transição de carreira, porque aí jogar profissionalmente, ficar naquele... Porque eu tinha grana, mas era uma grana obviamente contada, né, pra fazer as coisas. Você já trabalhava? Não, nessa época eu só tinha o patrocínio. Só Só o patrocínio que era que me bancava. Aí o tênis ganhava, perdia, fazia conta. Só que aí ali foi a minha primeira escola, do tipo ter que planejar minha vida, sabe? Sim. Com 18 anos eu tinha que fazer conta. Bom, o patrocínio me dá X mil reais. Ah, para ir fazer um torneio em Recife, então eu vou gastar tanto de avião, vou gastar tanto de hotel. Ali eu comecei a história das planilhas. Eu tenho até hoje guardado, um dia eu mostro isso. Que legal. É uma prancheta, que eu não sabia mexer em Excel. Mas tinha uma prancheta na cabeceira da minha cama, que a galera que é dessa época que convivia comigo, eles me cornetavam que do lado da cama eu tinha a minha pranchetinha e eu anotava. Mercado, R$12,42. Eu ia anotando mais, ou seja, uma planilha de Excel. E no fim do mês eu fazia o total de quanto que eu tinha gastado no total do mês e eu fazia as contas. Bom, esse mês eu tinha tanto, gastei tanto, então sobrou tanto. Mês que vem eu posso... Eu ia controlando... No papelzinho, na pranchetinha. Eu tinha uma pranchetinha com papel. Eu tenho todos esses papéis anotados, assim, das coisas. Ah, torneio tal, inscrição tal, foi tanto, material. Então, ali eu comecei a minha história de controlar. Por isso que eu falo, a mudança de ambiente permitiu ver coisas e acessar coisas que eu não acessava, mas ao mesmo tempo me obrigou a fazer coisas que são muito importantes. Essa questão de controlar. É muito fácil você estar em casa e dar um boleto para um pai pagar, você ter uma conta e não saber o quanto custou. Então... Ali foi uma mudança significativa já na minha vida. Que massa. E logo depois do tênis, você já começou a empreender? Como é que foi esse processo? Cara, aí com 20... Acho que era 21, mais ou menos. Foi dos 18 aos 21 que eu joguei profissionalmente. Ali entrei, joguei os torneios, os Futures, cheguei a jogar Quality Challenger, né? Que são os primeiros torneios de entrada na ATP, né? Serviu pra você entrar na ATP lá e botar o nome, consultar, tá lá o nome da ATP. Então pronto, já valeu, né? Mas aí chegou uma fase que, profissionalmente no tênis, ou eu ficava no tênis e arriscava, ou eu tinha que fazer alguma coisa profissionalmente aqui. Porque se eu não virasse no tênis, eu ia fazer o quê? Com 27, 28 anos de idade, aí você não ganhou grana pra caramba pra dizer, beleza, aposentei no esporte. Aí eu olhava e falava, pô, cara, a maioria das pessoas, 80%, 90%, vão ser professores de tênis. E não é algo, não que eu não goste, pô, minha vida inteira eu tenho coach de tênis, né, o cara que treina, mas não é um negócio que eu queria pra minha vida. Ter uma academia, eu ser professor, eu falei, não, então eu vou dar uma guinada. E aí eu tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos fazer faculdade, né, porque eu jogava um bom nível, né, mas nessa época eu já tava namorando. E aí, ainda bem que deu certo, né? Porque na época as críticas foram altas. Pô, como é que você não vai para os Estados Unidos? Porque tinha umas 2 ou 3 universidades que convidavam para ir quando você tem um bom nível no esporte, né? E eu acabei não indo e fiquei aqui. Falei, não, tenho condição de passar numa boa faculdade. Aí fiquei, estudei. E aí foi outra transição na minha vida. Porque aí eu já tinha acessado muita coisa, mas você dá aquele passo para trás e fala, bom, para onde eu vou? Aí eu falei, não vou depender do meu pai. Eu já tava me bancando, já tinha saído de casa. Claro, de vez em quando aquela coisa, tinha mais mês que patrocínio. Tinha mais mês que, pô, pai, precisava de uma ajuda aqui e tal, mas já tava me virando, né? E aí foi 21 mais ou menos, eu decidi parar de jogar profissionalmente o tênis. Passei na Universidade Estadual ali de Santa Catarina, administração, na ESAG. E aí eu tinha que começar a trabalhar. Aí para começar a trabalhar... Eu lembro que eu fui, bom, agora eu tenho que me bancar aqui, né, cara? Aí na época, o namorado da minha tia, ele tinha uma empresa e ele falou, cara, pô, precisava de representante comercial em Florianópolis. Eu falei, beleza, eu vou me candidatar lá na empresa, né? E Vai que dá certo. Eu vou ser representante comercial. Mas nunca tinha trabalhado com vendas, com nada. E aí eu fui lá. Aí eu lembro na entrevista, ele assim, né? Tá, Rodrigo, legal, gostamos, beleza. Tá, ó, fala lá com o fulano, que é o cara que toca a empresa lá. Eu fui lá e fiz entrevista com o cara. Aí cheguei lá, fiz entrevista e o cara assim... Beleza, Rodrigo, gostamos do teu perfil, ó, vamos te dar a passo pra você começar a treinar, pra você começar a trabalhar lá em Florianópolis. Porque a faculdade era em Floripa, eu queria continuar morando em Floripa. Eu falei, ó, você vai atender lá os clientes, você vai fazer a carteira de cliente. Nunca teve ninguém atuando lá em Floripa. Você que vai ser o primeiro, então você vai abrir mercado. Tá bom, beleza. Não tinha nem ideia do que eu tava pegando, assim, o que eu ia enfrentar, onde eu tô me metendo. Ele falou, a gente tem uma ajuda de custo pros representantes, principalmente no começo, até ele criar a carteira, que é pra gasolina e tal, suas despesas. Você tem carro ou moto? Eu falei, nenhum. Daí ele falou, cara, mas como é que você vai vender se você não tem... Como é que você vai se deslocar lá? Eu falei, bicho, isso é um problema meu, né? Agora eu vou ter que me virar, como eu vou fazer? Você tá me dando oportunidade, eu vou me virar. Acho que ele ficou com pena, e aí ele falou assim, cara...
A gente tem uma moto aqui que a gente comprou que... Como é que ele falou? Que era... Eu não lembro se era pra alguém, que eles iam fazer um sorteio de alguma coisa. Ele falou assim, mas cara, se quiser a gente manda pelo caminhão e aí você pega lá a moto e fica usando essa moto um tempo até começar a se virar lá. Eu falei, pô, perfeito, cara. Se eu puder fazer isso, ótimo. Ele falou, mas você sabe andar de moto, pelo menos. Aí eu falei, eu tenho carteira. Aí, pô, não é possível que eu vou te matar lá ainda. Né? Cara, eu tinha tirado carteira, mas andar de moto é outros 500, né? No dia a dia ainda. E ele mandou uma CG Fan daquela 125. Chega aquela motinho lá no caminhão, na madrugada, na entrega. Peguei no posto, eu lembro até hoje, um amigo meu, o Igor, foi me levar 5 horas da manhã que o caminhão tava passando no posto. Cara, eu não sabia nem... Parei no posto pra abastecer a moto. Aí, pô, como é que... Tanque aqui. Aí o frentista... Pô, mano, é aqui. É o frentista que me ajudou a abrir ali, abastecer. Foi assim que eu comecei. Aí achei um outro emprego pra complementar a renda. Aí fiquei trabalhando uns 2 anos. Comecei a trabalhar, fazer faculdade. Aí assim começou a minha história profissional ali, né? E onde entram as empresas nesse processo? 10 anos, né? Porque esse é o ponto, assim, também, que você saiu de uma situação... Você saiu de uma situação de normal, né? Igual representante comercial, fazendo faculdade, para um mega empresário. Como foi esse processo escalado, assim? Acho que é a somatória da vida, né? Ambiente, características da pessoa, apetite. Eu sempre tive o apetite por crescer. E eu sempre olhava histórias de pessoas que tinham crescido e não... eu valorizava muito histórias de gente que tinha construído coisas do zero. Por quê? Porque era o que eu ia ter que fazer, o que eu ia ter que construir de resultado. E aí eu comecei, com esses empregos, a representação comercial, outro emprego que não tinha nada a ver com comercial, mas lá no outro emprego que eu era almoxarife, um contratado terceirizado da BAC, cara, da Secretaria da Saúde, eu só administrava os contratos que os caras tinham com o governo. Eu administrava no almoxarifado, ou seja, esse mês usamos tanto de tal produto, precisamos tanto de tal coisa. Então eu ia pedindo pro estoque o que precisava. Não administrar, só controlava, né? Sim. Só que ali eu comecei a acessar representantes comerciais que ganhavam muito dinheiro. E eu era um representante comercial no meu outro período, quebrado. Então eu olhava e falava assim, pô, mas como é que esse cara ganha tanto dinheiro e eu também sou representante comercial? Daí eu perguntava, cara, o que você fez? Pô, Rodrigo, você tem que estar na cadeia certa. Você tá lá na ponta, vendendo varejo. Se você entrar no... Aí eu comecei a pensar, pô, é verdade, eu tô vendendo na ponta dos supermercados, cara, mas se eu vendesse algum produto na indústria, era diferente. Então, entrar na indústria. Então, eu comecei a pensar e refletir no que eu tava fazendo, que eu acho que é uma primeira reflexão, né? Porque a maioria das pessoas, para quem tá ouvindo aí, a maioria das pessoas faz as coisas sem muitas vezes se perguntar o que tá fazendo e principalmente o porquê que faz o que faz. Uhum. E se tá fazendo o que vai fazendo, vai te levar pro lugar que você quer ir? As pessoas cara, as pessoas trabalham 10, 15, 20 anos e não se perguntam por que eu faço o que eu tô fazendo? Pra onde eu vou se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo? E aí eu era questionador pra cacete. Eu não ficava mais de 6 meses fazendo a mesma coisa sem pensar se tava indo pra onde eu queria ir, né? E aí, nessa representação e nessa conversa aí, com um dos representantes que era bem sucedido, ele falou isso e me deu esse clique. Eu falei, cara, eu preciso entrar no meio da indústria, que talvez gere muito mais. O canal de vendas onde eu tô não é o melhor canal de vendas para gerar faturamento. Eu meio que já atingi tudo que eu podia atingir aqui. E não era muito. Nessa época, sei lá, eu tava ganhando R$1.500, R$2.000 no mês. Eu falei, cara, eu não vou sair muito daqui. Por mais que eu exploda de vender aqui, vai sair 2, 3, porque é uma área geográfica que eu tô aqui. Eu não vou conseguir escalar. E aí foi quando eu fui numa feira do empreendedor e aí vi um cara fazendo um anúncio que queria um negócio. Aí eu falei, puta, eu vou sair daqui e vou ser funcionário lá na área de vendas. Era um cargo de gerente de vendas. Ou seja, daí eu saí depois de 1 ano e meio e virei gerente de vendas de um outro negócio que não tinha nada a ver. Dessa empresa que eu virei gerente de vendas era para pegar uma área que eu não atuava em nada e criar do zero. Eu trabalhei 3 anos, cresci bem. E aí eu saí da empresa e fiz uma proposta para montar minha empresa, meu primeiro negócio, vamos falar assim, e fazer a parte comercial da empresa. Foi uma proposta abusada, porque teoricamente eu ia manter 50%, 60%, 70% do faturamento da empresa comigo. Ou seja, para o empresário era um risco, mas para ele confiava no meu trabalho porque eu tinha montado o negócio do zero junto com ele. E a gente ia crescer juntos. E foi o meu primeiro negócio. Ou seja, eu montei um escritório comercial que fazia só administração comercial de tudo a nível nacional para a empresa e foi muito bem, obrigado para os dois. Por quê? Porque ele cresceu para cacete e eu cresci para caramba. Entendi. Só que o fato de eu ter saído e crescido e montado isso me permitiu abrir tempo
e visão de outros mercados. Aí foi na época que eu acabei mudando pra Franca, que aí eu já tava namorando há 6 anos com a Areta, a gente tava pensando em casar. Aí eu legal, comecei... então todo esse processo demorou 6 anos. 6 anos, 6 anos. Aí, quando você assumiu essa parte comercial, você já tava. Você já tinha se formado, então. Já. Tinha me formado, e aí eu montei essa estrutura. Aí, cara, aí foi um primeiro salto considerável, assim, sabe? De ganhos, de resultado. E aí eu em Franca comecei a montar outros negócios, comecei a pegar outras sociedades. Aí foi quando a gente entrou no calçado, aí pegou uma representação de calçado. Aí meu cunhado estava saindo do Brasil e mudando, e ele tinha uma representação também de outro negócio, eu já coloquei no escritório junto. Então, assim, aí você vai agregando coisas. A partir do momento que você acho que foi agregando trabalho, agregando responsabilidades e agregando resultado, né? Uhum. E aí isso, encurtando, em 10 anos, eu ganhei dinheiro. E virei empresário. Só que sempre ganhando dinheiro e reinvestindo no próprio negócio, abrindo novos negócios, abrindo novas frentes. E aí foi onde cresci até chegar o marketing de rede. Né? Foi o momento que eu estava muito bem profissionalmente, as empresas de vento em popa, perspectiva financeira ótima, enxergando o crescimento, mas aí eu olhava e falava, caralho, o que eu vou fazer de tempo? Né? Não tenho mais tempo para nada. Daí onde eu entro. E você já pensava nisso, em alternativas para você ter mais tempo ou não? Cara, porque às vezes a gente, a maioria das pessoas, pelo menos, elas acabam entrando no automático, igual você falou. As pessoas, elas não se questionam, né? Por que eu tô fazendo isso aqui? Onde isso aqui vai me levar? Isso aqui vai me dar mais qualidade de vida ou menos? Beleza, tá te dando dinheiro agora, mas e lá na frente? Você já se questionava isso, então? Cara, não, meu baque foi na lua de mel. Porque assim, aí eu e a Areta, a gente já tava... A Areta tá comigo em todo o processo, né? Desde quando eu tava lá em Floripa com a moto emprestada, né? Sim. Tem umas histórias engraçadas, cara, dessa época. Meu tio corneta até hoje, que eu fiquei economizando um mês pra pagar um hotel, que era... Ele falou, você ficou comendo hambúrguer e cachorro quente à noite só pra pagar um hotel Areta de 2 anos de namoro, era alguma coisa assim, porque eu era lascado, né? Sim. E o hotel era, sei lá, um hotelzinho bem chinfrinzinho, assim, era o que dava, né? Então, 2 meses, eu falei, pô, tem história, né? Mas eu entrei numa fase de piloto automático. Confortável, porque eu normalmente falo que as pessoas... São 4 grupos, né? A galera que tem dinheiro e não tem tempo. A galera que tem tempo e não tem dinheiro. A galera que não tem nem tempo e nem dinheiro. Mas todos esses 3 grupos querem migrar para o grupo que tem tempo e tem dinheiro. Sim. Esse, teoricamente, é o objetivo de todo mundo. Eu, inicialmente, na vida, não tinha nem tempo e nem dinheiro. Estava trabalhando e não tinha dinheiro. Nesses 10 anos, eu consegui mudar de grupo. Eu saí do grupo que... Tinha dinheiro, mas também não tinha tempo. E aí, na lua de mel, foi o baque, né? Porque aí a gente pegou, tava trabalhando pra caramba. Era normal trabalhar das 7 da manhã, 8, 9, 10 da noite. Uhum. Normal, porque encontrava alguém, aquela história, papo do elevador. E aí, como é que você tá? Trabalhando pra cacete. Beleza, eu também e tal. Beleza, acabou. Que é normal. Até então, não reclamava que tava ganhando bem. E aí a Areta pegou um hotel no interior da Bahia que não pegava nem internet, nem telefone. E ela falou, senão é o único jeito de a gente ficar 15 dias. Senão você vai trabalhar. E aí eu fiquei me questionando, assim, pô, eu quero ter filho, mas eu não quero fazer filho só, né? Fazer é gostoso, beleza. E ser pai é diferente, né? Quero acompanhar o crescimento dos filhos, eu quero poder estar... No momento, eu falei, será que o que eu tô construindo eu vou conseguir fazer isso? Aí eu comecei a me questionar se eu tava chegando aos 30 anos assim, como é que eu chegaria aos 40, como é que eu chegaria aos 50, como é que eu chegaria aos 70. É legal que isso que você falou agora foi o principal, acho que foi um dos primeiros momentos de decisão meus dentro do marketing de rede. Né? Foi quando você veio pra Maringá, a gente ficou até 1h da manhã fazendo um treinamento. E aí o Rodrigo falou, porque eu faço marketing de rede porque um dia eu quero ter filhos, não tinha ainda, né? Não. E eu quero poder, numa segunda-feira, poder jogar bola com meus filhos. Daí eu falei, putz, isso me mexeu comigo, sabe? E eu falei assim, putz, tá aí uma ferramenta que pode proporcionar isso, né? É porque eu falo isso, hoje uma coisa que tem mexido muito comigo recente, hoje... Os meus filhos estão numa baita escola, é legal morar num bairro incrível lá em São Paulo, Alphaville, uma das melhores escolas. E aí eu fico olhando, cara, quando eu tô em São Paulo, né, eu sempre busco, eu faço tudo, né? E aí eu fico olhando, a maioria das crianças chega lá na escola com toda aquela segurança, aquele portão de identificação, medo de sequestro, né? Então, beleza, você vai lá, identifica o visual... Aí eu paro meu carro, deixo os filhos, só que aí às vezes para um carro na frente, carro de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Aí desce um segurança e deixa uma criança de 4, 5 anos de idade. Ou desce uma babá e deixa uma criança ali. E eu fico olhando, cara, você vê aquela criancinha saindo assim, né? Aquela cabecinha baixa, puxando a mochilinha. Aí eu vejo os meus.
Só, aquela coisa do pai, valeu, tal, beleza. Aí na hora de buscar a mesma coisa, né? Eu paro o carro e fico olhando o carro da frente. Isso não é um pai e uma mãe que tá buscando, né? Você vê a criancinha saindo, parece que ela tá indo pro calvário ali, né? Tipo, cabecinha baixa, assim, desanimada, vindo pro carro. Aí eu vejo os meus, quando o carro aponta, os dois já saem correndo, o outro não sei o que e tal. Tem jeito, cara. A presença de pai e mãe na vida de uma criança é a base, acho que é o fundamental ali, né? E não é o paizão, tem que ser certo ou errado, mas é o que eu gostaria de fazer. Sim. E acho que o que é certo, né? Se eu fiz os caras, eu tenho que estar com eles até o fim. Então eu tenho 2 filhos hoje, se eu não acompanhar o crescimento deles até que eles vão alçar os próprios voos, tem que aproveitar os primeiros 20 anos. Depois, filho, vai pro mundo. Que foi o que eu fiz. Sim. Então hoje é legal, gratificante poder viver aquilo que eu queria ter vivido, né? Sim. Porque eu olho pra trás e falo, ainda bem que eu fiz o que eu fiz. Mas se eu tivesse com os negócios, será que eu estaria vivendo o que eu tô vivendo? Será que eu estaria acompanhando eles? Será que eu estaria nas atividades da escola? Não sei, né? E vamos voltar lá pra Lua de Mel. Foi lá que você teve o clique. E aí, o que você começou a fazer? Você teve o clique, mas eu tive o clique e aí eu voltei pensando. Uhum. Mas continuei trabalhando e tal. Sim. Enfim, você não bota fogo em tudo e agora eu vou viver de amor na praia, né? Não eu. E aí, o cara das planilhas cara nunca, das planilhas né? nunca. Como é que vai ficar a planilha? Tá doido. E aí eu voltei. Isso foi em novembro. Tá. Beleza, passei o fim de ano. E aí, em março do ano seguinte... Porque acho que eu acredito muito nas coisas assim. Quando você se abre e busca as coisas... Você tem que só estar antenado. Sim. Que as coisas elas vão chegar em você. É a lei do universo, né, cara? É uma lei universal. O que você joga pro universo, volta pra você. E aí, meu cunhado me liga. Conheci um negócio aqui, tal, que é pra você. Aquele jeito tudo errado. Eu falei, tá doido, sai fora e tal. Isso não tem nada a ver. Mas eu nunca fui uma pessoa de falar não pras coisas sem poder conhecer, entender. E aí eu fui numa apresentação. Numa sexta-feira, 13 à noite. Fui, falei, tô dentro e sou o único daquela sala que tá aqui até hoje. Não, tem o Ulisses também. É verdade, Ulisses. Se não fosse. Eu falo assim, dos convidados. Né? Sim, o Ulisses era sim. quem tava apresentando. Sim. Mas da galera, de convidados, de todos que estavam ali, foi o único que permaneceu no mercado e fez história. Eu acho essa história engraçada, porque quando o Ulisses conta, inclusive, Ulisses Carneiro, estamos te esperando aqui. Já fiz o convite pra ele estar aqui com a gente. Mano, se não fosse o Lico, histórias. velho, se não fosse o Ulisses, ele saiu a 1.300 quilômetros de distância de onde ele tava pra fazer uma reunião numa sexta-feira 13 à noite pra um desconhecido. Muito louco isso, né? Olha o que é, olha o reflexo disso, né? E de lá saiu um convidado que toma decisão e que vira o que virou. Então, te amo, mano. Se não fosse você, Tamo tava junto, lascado, mano. Não, mas é engraçado ele contando, porque ele falava que... Ele falou pro Lohan que não era pra te convidar, né? Falou. Que não deixa esse Não, esse cara cara ir, vai porque queimar, ele esse vai cara vai queimar queimar. a reunião, ele vai acabar com a reunião. Porque, teoricamente, eu tinha dinheiro, não tinha tempo e tinha credibilidade com a galera que ia estar na reunião. E já Então, tinha falado meio que e se eu queimo tirar o do negócio, sarro, né? então, do, mas do e se eu Lohan, queimo né? o negócio, Ferrou, queimou ferra pra pros todo outros. mundo. Então, assim, ele fez certo. Ele falou, Sim. cara, esse cara vai queimar a galera. Cuidado com Só ele. que é muito louco como a gente julga sem saber o que tá passando por trás, né? É. E aí eu fui na reunião, já decidida a cadastrar. Não porque eu ia trabalhar, Pá, mas pra ajudar, mas pra ajudar o Lohan. Porque o Lohan já tinha me ajudado pra caramba na minha vida. O Lohan era um dos meus amigos, abre aspas, rico quando eu era pobre. Sim. Ele me ajudou pra caramba em várias situações, não com dinheiro, mas com exemplos de acessar pessoas, de permitir coisas. Então, o cara de um coração gigante. Eu falei, você tá doido, velho. Por mais que eu zoe e fale qualquer coisa, nunca vou ser ingrato. O cara me deu oportunidade. Se o cara tá trazendo um negócio novo, por que eu não posso ajudar hoje? Comprar um negócio lá de 2, 3, 4, 5 mil reais não ia mudar nada a minha vida. Naquele momento eu tava bem. Então eu falei, vou comprar. Quando eu tava saindo de casa, eu falei, peraí, não liga, tá? Porque eu vou comprar. Aí ele falou assim, mas você nem sabe o que é. Eu falei, mas se ele me ajudou tanto já na vida, por que eu não vou ajudar? Mas Isso eu falei falei no elevador quando eu tava saindo de casa. E aí eu fui pra reunião assim, vou comprar, mas óbvio que eu não vou fazer. Sim. E aí eu assisti a apresentação. Aquele magrelo, surfista, falando, né, a lição e tal. Falei, cara, o que ele tá falando faz sentido. Porra, pode ser um caminho daquilo que eu tava pensando, Sim. qualidade de vida e tal, pô, tal. E aí, isso foi na sexta-noite. No sábado eu fui pra um casamento. No domingo de manhã, eu acordo meio cedo. A Areta acorda um pouco mais tarde. Na hora que ela acordou, eu tava fazendo uma apresentação no Skype.
Minha primeira apresentação, sem slide, sem nada, né? E aí terminei a apresentação, a Areta olhou pra mim e falou assim, mas você vai fazer? Eu falei, não, já tô com um cadastro aqui pra fazer. Já tô E aí fazendo. já comecei aí fazendo. começou. Eu liguei pro polícia, tô com o cadastro aqui, me ajuda aqui e tal. E assim começou a história. Ou seja, Que louco. eu entrei pra pesquisar o que era, aí eu já falava, já vou fazer um teste em loco. Já vi uma amiga entrando online ali no Skype, e eu falei, vou falar com ela, trocar uma ideia. Porque é conversar com as pessoas, né? Eu expliquei o que eu tinha visto, o que eu tinha gostado, sem slide, sem nada. Lá, 2h30 de conversa, eu falei, não entendi nada que você falou, mas tamo junto. Foi assim meu primeiro fechamento. Ali eu tive minha primeira lição, né? Que você não precisa ter técnica, você não precisa ter material, não é slide, não é upline, você não precisa ter nada. Você precisa ter uma decisão e brilho no olho. Falei, cara, é um caminho, gostei, tô indo, vamos. As pessoas vão com você se você tiver isso, né? Sim. Foi isso que eu fiz. E aí começou a história. Um ano. Assim começou a história de um ano De virar insano. uma lenda. Um ano insano. Mas como que foi esse processo de... Beleza, você começou... Porque a gente vê muitas pessoas... A gente até comenta um pouquinho disso, né? Pessoas, elas têm mais resultado quando elas iniciam um negócio por causa do brilho no olho. E aí elas vão ficando muito técnicas e vão diminuindo a produtividade pessoal. Como que foi esse teu processo? Porque com certeza a gente fala lá, a gente vê lá. O Rodrigo fez 1 milhão em um ano. Mas não foi tudo perfeito. Não. Eu tive vários altos e baixos muito rápido. Esse é o primeiro ponto, né? Acho que cada um... Eu costumo falar que no marketing de rede, cada um tem a sua história. Sim. Independentemente da empresa, a nossa bagagem que a gente traz, ou seja, por que eu contei toda essa história, né? Pega todos esses anos, começando minha vida profissional, representante comercial, tomar não, lá pagar minhas contas, me virar, ter que fazer conta lá no tênis. Tudo isso me permitiu, por exemplo, chegar muito pronto com habilidades que eu vejo que são importantes no marketing de rede. Por exemplo, relacionamento. Eu tinha bons relacionamentos. Credibilidade. Eu tinha uma boa credibilidade porque eu tinha construído uma história de credibilidade. Sim. E não credibilidade de ter dinheiro. Porque as pessoas confundem, tem credibilidade porque tem dinheiro. Cara, tem quanta gente aí que tem dinheiro que é um baita filho da mãe. Sim. Que não tem credibilidade. Não é porque você é filho de alguém, pai de alguém que você tem credibilidade, né? Credibilidade a gente constrói ao longo da vida. Se eu falava que ia estar lá às 8, eu estava às 8. Se eu falava que eu ia pagar, eu pagava. Se eu falava que eu ia fazer uma coisa, eu fazia. Se eu falava que eu ia tentar, eu tentava o máximo que eu conseguia. Então as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cara, esse cara começa, faz. Tanto é que na apresentação naquela sexta-feira, 13 à noite, quando eu falei que eu ia fazer, algumas pessoas que estavam ali, o Dani Pessoa, olhou para mim, cara, você vai fazer. Se você vai, eu vou, porque sei que você não vai desistir. E o fato de eu estar envolvido passava essa credibilidade. Sim. Mas era uma coisa que eu construí, de ir com as coisas até o fim, fazer acontecer. Então eu vejo que essa somatória de habilidades, relacionamento, credibilidade, networking, ser uma pessoa agradável e comunicativa, tudo foram habilidades que me ajudaram nessa história. Só que a história não é linda, né? É assim, começou, cresceu e tudo aconteceu. Teve os percalços no começo, mas ele foi muito já no começo. Ou seja, de gente desistir, eu não me frustrar, eu ter intensidade de apresentar todos os dias e sair fazendo, aí matar uma própria equipe porque eu fazia tudo e todo mundo ficava dependente de mim. Então eu falei, eu criei um monte de preguiçoso. Aí eu falo, cara, mas eu matei as pessoas, né? No sentido de não deixei elas se desenvolverem e elas desistiram dos sonhos. Tá, por que elas não fizeram isso também? Elas poderiam ter feito o que eu fiz, mas por que as pessoas desistem? Então, acho que cada um tem um resultado, que me apaixona no marketing de rede, cada um tem o seu resultado que merece aqui dentro, né? Positivo ou negativo, rápido ou lento, porque a história de cada um é muito particular na sua história. Você vai ter que passar por aquele processo, né? Inevitável. Sim. Mas eu tive sim as frustrações no começo. Todas, né? Muito rápidas. Quantos cadastros você fez no teu primeiro ano? Cara, pouco, perto de 20. 18, 19 cadastros diretos. Foram então, poucos. Com certeza. Isso foi uma exceção também, Sim. porque eu trabalhei muito forte a profundidade e deu isso que eu ia te perguntar. Porque ontem mesmo no evento você falou, né, de criar o relacionamento com o teu time, de não ter relacionamentos superficiais com as pessoas para você conseguir aprofundar as linhas de trabalho, né? Como você acabou fazendo isso rápido. Super. Muito. Foi acho que o maior acerto que eu tive é fazer as coisas certas também, porque eu tinha uma autocrítica o tempo inteiro. Então, toda semana eu terminava o meu trabalho dentro do marketing de rede, assim como uma empresa, né? Você tem uma empresa, você começa a trabalhar e montar a empresa,
você faz uma revisão o tempo inteiro. Pô, tá funcionando, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. No marketing de rede eu fiz a mesma coisa, né? Terminava a semana, eu olhava pra trás e falava assim, cara, putz, isso aqui foi legal. Essa equipe aqui não rodou legal, esse time aqui fez não sei o quê. Então, aquele conceito de lateralidade e descer na profundidade, né, que eu tanto bato e tanto falo, foi o resumo do meu primeiro ano. Eu olhava e falava assim, beleza, quantas milhares de pessoas tem que movimentar um produto? Eu entendi que marketing de rede não é um negócio de poucos movimentando muito. Marketing de rede é um negócio de muitos movimentando um pouquinho. Vai ter gente que movimenta muito? Vai, mas exceção. Sim. A massa é muita gente movimentando um pouquinho para consumir, um pouquinho para vender. Eu não preciso ter um batalhão de gente que venda pra cacete milhões de reais. Eu preciso ter algumas pessoas que vendam dezenas, centenas, talvez alguns milhares de reais. E isso vai movimentar um negócio de muitos milhões ou até bilhões, que foi o caso hoje da minha rede. Quando eu olho minha rede, é bilhão de faturamento, né? Sim. Cara, é muita coisa, mas isso começou pequenininho. Então, a minha lateralidade, eu vejo que a cada possibilidade de um novo, a gente abre dezenas de possibilidades que a gente não sabe o que encontrar. E se a gente trabalhar bem trabalhado, explorar bem explorado, é ótimo para a pessoa, ótimo para você, ou seja, é um novo ciclo social, novas possibilidades, novos países muitas vezes, novas cidades, novos estados. Então a profundidade tem muito mais possibilidade que a lateralidade. Só que a profundidade não acontece antes da lateralidade. Sim. Ou seja, você tem que abrir a tua lateral e criar raízes para descer e conseguir descer na profundidade. É engraçado porque você falou que você abriu um pouco perto de 20 linhas no teu primeiro ano, mas ontem também você falou que nos 4 primeiros dias você já tinha cadastrado 8. Foi assim, meus números, né? Na primeira semana foram 8 cadastros. Uhum. Na primeira... Entre domingo e no outro domingo foram 8 cadastros. Isso. Uhum. Na primeira semana. Aí eu falei, bom, qual que é a lógica? Abri agora, eu vou ajudar as pessoas. Sim. Aí eu fiquei naquela, tentando empurrar a galera pra fazer. Uhum. Só que baixo compromisso, a galera não queria muito. Desses... Isso aconteceu muito rápido também. Muito. Na isso. segunda semana você já tinha percebido baixo compromisso? Não. Na segunda semana eu ainda tava trabalhando com essa galera. Uhum. E uma dessas pessoas estava indo, os outros meio que ali, não, vamos lá, não, vamos aqui e tal. Até participavam de uns eventos, eles eram o famoso arroz de festa. Estão acompanhando, estão ali na festa, mas não estão fazendo a diferença no negócio. Tava ali acompanhando, fazendo, aí, hoje foi corrido, não consegui fazer muita coisa. Uma pessoa estava trabalhando, os outros estavam meio envolvidos. Sim. Falei, cara, o que eu comecei a fazer? Aonde eu ia para ajudar eles, eu trabalhava a minha lista. Então eu tinha um outro contato dentro daquela cidade. Tá, já que eu patrocinei alguém em Joinville, deixa eu ver quem que eu tenho na minha lista em Joinville para trabalhar. Top. Já que eu patrocinei alguém em Ribeirão, deixa eu ver quem que eu tenho na minha... Então eu ia trabalhando em conjunto a questão da minha lista, ou seja, possibilidade de lateralidade, com a tentativa de aprofundar as equipes. Sim. No fim do primeiro mês, eu já tinha aberto mais umas 3, 4 linhas. Então dava em torno de 10, 12. Uhum. E aí a profundidade começou a acontecer. Dessas linhas, começaram a surgir 2, 3, que ia trabalhando no E você acha que por você ter feito um número alto de lateralidade no primeiro mês, isso influenciou também em surgir profundidade? Sem sombra de dúvida. Que é a maratona do Eric, né? Sim. Se você pegar a maratona do Eric, depois ele estruturou isso, os materiais, mas bem que eu fiz a maratona sem saber que era maratona, porque não tinha esse treinamento da maratona, que foi uma aceleração rápida da lateralidade foi surgindo a profundidade, porque uma coisa vai puxando a outra, quando você vê a coisa acontecendo dentro da tua equipe, vê um novo dentro da equipe dele que ele não trouxe, pô, que legal, né, aquela profundidade acontecendo, ainda mais no modelo binário, né, que acontece, foi surgindo. E aí, à medida que ia tendo demanda na equipe, eu ia ajudando essa demanda. Que aí é o que a gente estava falando ontem de sistemas. Eu comecei a organizar. Cara, a cada 15 dias eu vou estar aqui. Eu organizava uma logística na minha cabeça. Uma rota que eu conseguiria conciliar com as empresas e com o negócio. Às vezes eu tinha um cliente para atender lá e falava, cara, eu vou passar aqui, então eu passo tal dia aqui, à noite a gente faz um evento. Porque as reuniões é fato que elas acontecem à noite e final de semana. E a empresa, normalmente, a gente tem horário comercial. Então, durante o dia eu estava fazendo alguma coisa. Quantas vezes eu vim para Maringá e tinha reunião com o cinema X, YZ aqui durante o dia. E à noite eu fazia evento em Maringá. Eu tinha raiva da Mari. Eu vinha pra cá ter reunião com a Mari. E aí, a Mari era quem coordenava as coisas do Cinecista. E aí, que era um dos Brincadeira, meus Mari. E aí,
À noite eu encontrava. E a Mari não sabia nem que eu tava fazendo o negócio aqui. Sim. Que aconteceu depois da Mari descobrir através de uma amiga e perguntar, pô, mas o que você tá vindo fazer aqui em Maringá? Uma amiga falou que tem um evento com o cara de São Paulo. Aí quando eu vi você, eu vi, pô, então é sério o negócio. Olha só. Olha como é louco. Olha a imagem que eu tinha, né? Uhum. Mas enfim, o lance dessa construção de profundidade, com certeza ela vai gerando demanda. E aí eu fui trabalhando. Aí eu ia trabalhando as minhas linhas piloto automático. Ou seja, já que eu vou estar em Curitiba, quem que eu posso trabalhar na minha linha? Mas eu tinha tanta demanda na profundidade acontecendo, falei, depois eu vejo a minha lista. Porque a minha lista, eu falei, minha lista é boa, minha lista eu vou trabalhar quando eu quiser. Lá na frente eu paguei um preço em relação ao crescimento. Porque aí, naturalmente, eu abri uns 10, 12 lugares que a equipe expandiu e que eu trabalhava. Sim. 10, 12 sisteminhas. Alguns não foram para frente, outros foram. Uns 4 ou 5 foram para frente de maneira mais robusta, mais estruturada. Só que para crescer, ou seja, eu abri um novo grupo, ele era muito pequeno depois para ser representativo dentro do tamanho do negócio. E aí eu falei, pô, como eu parei de abrir linha nesse caminho, o meu segundo, terceiro ano, o crescimento ficava comprometido porque ele não era representativo frente àqueles grupos. Eu falei, pô, porque eu parei de fazer o meu trabalho de base no meu primeiro ano. Não é que eu parei, mas eu fiz ele muito mais lento do que eu poderia estar fazendo, entendeu? Sim. Então eu paguei um preço em relação a crescimento por desacelerar a minha atividade pessoal naquele primeiro ano. Mas tudo bem, deu certo ainda. Razoável. acho que deu, né? E onde a Areta se envolveu nisso? A Areta, ela... Porque pelo que você falou, você foi na reunião... Você começou ela tava a fazer... junto. Ela foi na reunião também. Tá. Ela foi na reunião, né? Porque era o irmão dela que estava trazendo, enfim. Sim. Mas ela não queria fazer. E aí depois ela viu você fazendo e... Aí ela foi participando de tudo, acompanhando tudo, mas ela não queria fazer. Ela falava, não, eu não vou apresentar, eu não vou não sei o quê, mas ela ficava envolvida no processo. Então ela sempre esteve participando. E a Areta, ela é muito estratégica. Super estrategista, assim. Não deixar você fazer cagada nos voos. E aí ela ficava assim, ela olhava, falava, por que não faz isso? Por que não sabe esses pitacos assim do negócio? E ela tem muita noção de negócio. Sim. Então, pô, legal. Tá. Então ela participava de toda a discussão dos bastidores, de toda a nossa criação de sistema, de toda a criação da nossa estratégia, de toda a criação de agenda, mas ela não fazia. E ela começou a fazer, não fazia assim, ela não ia para o palco, ela não dava treinamento, ela começou a fazer, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois que a gente já estava envolvido, fazendo todos os dias. Esse foi um outro problema dela, que aí ela já começou a pegar, ao invés de reunião com 3, com 4, com 5 pessoas, reunião para 30, 40 pessoas. Ela começou a ficar nervosa, aí ela não queria mais fazer, ela deu uma travada, é o processo de desenvolvimento dela. Sim. E depois ela deslanchou e no primeiro ano... Era muito eu e ela. Tanto é que eu chegava nos lugares, as pessoas falavam, você é o Rodrigo Areta? Eu falei, não, eu sou o Rodrigo, Areta é minha mulher. São 2 pessoas? A galera achava que era um só, né? E hoje ela tá na função mãe, né? Mas a Aretinha foi fundamental no primeiro ano para aquele resultado, porque eram 2 pessoas completamente complementares. Eu era a ação em pessoa, do tipo, sai fazendo e tava nem aí, passava por cima de tudo que tivesse que fazer, tratorzão para trabalhar. E ela muito a parte estratégica. Então, às vezes a gente chegava, por exemplo, é engraçado essa história, chegava numa equipe, porque às vezes a gente ia junto, na maioria, mas às vezes a gente separava. Sei lá, eu ia uma data, ela ia outra data. Daí chegava, e aí, como é que foi lá na equipe e tal? Areta, foi top, energia top e tal, todo mundo pra frente, beleza, tudo tá animal, vamos explodir. Pô, beleza. Ela ia na outra semana, ela falou, Rodrigo, você reparou que o João tá com alguma coisa que, assim, não sei, tá meio diferente? Não. Você viu que a Maria tava não sei o quê, tal. Acho que de repente tá rolando, sei lá, brigaram, namoro. Também não percebi. Sabe aquelas coisas que mulher percebe que eu tava nem aí, quer desistir, desiste, outro quer não sei o quê, vamos embora trabalhar, vamos pra frente. Então, aquela percepção feminina foi fundamental. Quando ela parou e afastou, né, com a gravidez e com problemas pessoais lá na família, ela afastou. E eu segui, primeira vez que eu subi no palco e desci sem ela, eu me senti manco. Por quê? Porque era só o cara da pancada, só o cara que dava... Cara, tem que fazer, tem que não sei o que lá. Mas não tinha uma mensagem envolvida. Ali, e ela era fundamental nessa parte, porque ela sempre tinha mensagem. A galera, até hoje, onde eu vou, de vez em quando, nossa, a história da Aretinha, né? Eu tava jantando essa semana em São Paulo com um amigo, o Mali, e aí o Mali falou assim, alguém falou alguma coisa... Deu um exemplo e falou, isso aí é as 3 peneiras da Aretinha. Daí o outro, porra, é de Sócrates, mano. Mas a Areta falou no palco. Os caras... tá, a peneira do Sócrates virou da Areta, né? Do exemplo. Então, você vê, há 7 anos atrás o cara lembrava de um treinamento da Areta no palco. Então, ela teve uma presença super ativa e hoje tá muito
dentro de casa com as crianças, mas troco muita ideia com elas sobre o negócio ainda, né? Legal. Essa parte de sistema, mestre, que você criou, você criou o sistema pela necessidade porque você recrutou alguém naquele lugar? Ou você pensou estrategicamente, tal lugar é interessante, eu vou buscar alguém ali, porque ali eu vou implantar um sistema estratégico que vai ser forte? As duas coisas, né? Primeiro, pensando estrategicamente que assim, se você quer crescer, você vai ter que ter um sistema acontecendo. Qualquer coisa que é grande, ela tem um sistema envolvido de sequência de eventos e de sucessão de eventos, né? Então a lógica tem que acontecer para o negócio acontecer. A gente tem que proporcionar um ambiente correto para que as pessoas corretas saiam dali de dentro. Sim. Você pensa o seguinte, né? Você quer que saia uma turma de médicos. Você não tem que colocar eles no ambiente correto para eles se formarem bons médicos? Sim. Você quer um ambiente empreendedor. Você tem que criar um ambiente que forme as pessoas empreendedores ou que desperte a questão do empreendedorismo nessas pessoas. Então, no nosso negócio é igual. A gente tem que criar o ambiente e deixar o ambiente correto para que as pessoas desenvolvam. Fato. Quando a gente olha geograficamente, eu tenho um sistema numa capital, eu tenho um sistema acontecendo numa cidade que tem um potencial maior. São possibilidades que você olha, mercadologicamente falando, mas não quer dizer que não vá ter isso numa cidade pequena. Por quê? Porque de uma cidade pequena também sai uma cidade grande. Então, criação de sistema era estratégico e necessário. Porém, você tem que ter as peças-chave que estão com você que vão duplicar esse sistema lá. E isso estava muito mais atrelado a você ver eu enxergar o apetite de quem estava ali localmente, não sei nem se existe essa palavra, mas tipo a ensinabilidade dessa pessoa, ou seja, ela ser ensinável, você direcionar para cá, você falar, vai por aqui e a pessoa, vai por ali. E aí eu fui criando duplicadores desse sistema. Então eu falava, cara, o que a gente está fazendo aqui? Cara, faz isso, faz assado, vamos fazer tal coisa. Então você direcionando, semana tal eu vou fazer aqui. Então no outro dia, daqui 15 dias eu vou para lá. E aí eu ia usando as peças chaves da linha ascendente. Porque assim, você faz localmente, mas aí você normalmente, localmente, consegue ir até uma etapa. Depois você precisa usar os seus recursos de linha ascendente. Sim. Por quê? Porque são novos coringas, novas faces, novas histórias, novos impactos ali dentro daquele mesmo time. Então, eu usava, aí quando eu sentia que a galera já estava patinando, eu estava lá. Quando eu estava já patinando, porque eu já estava muito lá, eu usava o Caio, usava o Fernão, usava o Marquinhos. Você vai usando linha ascendente para poder trabalhar e usar da melhor maneira possível. E nisso já desenvolveu novos líderes que já expandiram novos sistemas, que já expandiram em novas cidades, entendeu? Uhum. Então o sistema ele vai acontecendo nessa... O sistema ele se vai autoconstruindo desde que você tenha pessoas certas, né? E como que você considera que é um bom sistema? O que tem que ter num sistema para ele ter esse ambiente positivo para as sementes que você planta ali elas florescerem? Primeiro é pessoas boas, né? Acho que pessoas bem intencionadas, energia boa, porque uma energia boa faz lugar bom. A gente tá conversando agora no café da manhã e você falou, cara, lá é uma cidade que tá uma energia muito legal de trabalhar. Natural, quando você tá num ambiente gostoso, você vê que as pessoas elas são dragadas para esse ambiente gostoso. Elas fazem questão de estar no ambiente gostoso. Elas querem estar envolvidas. Quando o ambiente é ruim ou força a barra ou tem, sei lá, uma energia torta, pesado, não vai, velho. Você pode fazer o que for, você pode pegar o melhor hotel da cidade, você pode pegar as melhores estruturas, porque se as pessoas são ruins, não acontece. Então você ter pessoas boas, energia boa, bem intencionada, aquela vibe legal, cara, é muito... Eu pego o nosso começo. A gente não ganhava dinheiro ou ganhava muito pouco com o marketing de rede. Eu ganhava dinheiro pra cacete com os negócios durante o dia, com a empresa. Mas não via a hora de dar 6 horas da tarde pra pegar o projetorzinho, os produtos no carro e ir pra cidade vizinha. Daí, beleza. Chegava lá, às vezes era uma bosta a reunião. Tipo, em termos de produtividade, ou não dava ninguém, ou a reunião, ou o cara tava desanimado, aquela coisa. Puta, cara, você dá aquela... Pô, caramba, né? Só que o que era legal? Eu voltar pra casa, e ao voltar pra casa, os cabeças que estavam puxando o time, a gente se reunia e comia uma pizza 10, 11 horas da noite em algum lugar, e aí começava, e aí, como é que foi lá? Pô, lá foi legal, lá foi na droga, aquela contação de história, risadaiada, não sei o que, aí dava meia-noite, eu olhava, pô, cara, vamos dormir que amanhã, 7 horas da manhã, tem que estar no escritório. Aí, 7 horas da manhã, tava lá, escritório, um falando com o outro, às vezes no Skype e tal, e aí, ontem foi, pô, caramba, tô aqui cansado, tá, beleza, tá, à noite nós falamos. Aí ia pro dia, atender cliente, fazer não sei o que, dava 6 horas da tarde, é tipo assim, se ligava... Parecia que ligava outra energia. Ou seja, a gente ganhava dinheiro no dia a dia. Não era no marketing de rede, mas o ambiente do marketing de rede, trabalhando entre amigos, com energia legal, querendo construir, era o que deixava a gente feliz. Então eu vejo que um sistema, primeiro ele tem que ter as pessoas certas.
A partir do momento que tem as pessoas certas, a gente tem que criar o ambiente certo. E criar o ambiente certo é criar o ambiente mais profissional possível. Criar um ambiente mais profissional possível não significa você ter que ter um microfone lindo, ter que ter ar-condicionado. Você tem que proporcionar um mínimo de condição para que as pessoas sentem e assistam. Sim. Eu amo meus filhos, mas não dá para eu fazer uma reunião com os meus filhos. Por quê? Porque se tiver uma criança passando no meio de uma reunião, o que acontece? A pessoa distrai. O outro passa a mão. Ai, que bonitinho. Passou um gatinho, um cachorro. Ai, que bonitinho. Acabou. A pessoa já perdeu o foco, às vezes, numa parte que era super importante. Então, tentar criar um ambiente mais profissional que as pessoas consigam concentrar possível. Tem uma televisão, tem um projetor que a pessoa consiga enxergar legal. Sabe essas coisas, esse ambiente correto? Feito isso, o resto de sistema é ter treinamento e ter apresentação. Agora, como isso vai acontecer? Pode ser num salão de festa, pode ser num hotel, pode ser num coworking, pode ser numa sala de uma casa. Não importa, mas sabendo que sistema é lugar que a gente vai treinar as pessoas e lugar que a gente vai apresentar para novas possibilidades. E sistema é sempre isso, né? Treinar e apresentar, treinar e apresentar, treinar e apresentar. Isso tem que estar acontecendo num sistema. Cara, quando você fez esses dias atrás um treinamento sobre sistema, sobre justamente essa ideia de participar de sistema e criar sistema. Frequentador de sistema, né? Você respondeu uma pergunta da minha vida inteira dentro do negócio. Verdade, cara. Porque eu sempre olhava líderes de grande resultado e eu falava, por que esses caras nunca assistem? Eu pensava, por que os grandes líderes nunca assistem um evento? Eles só fazem. Então ele tá aqui hoje, ele faz, lá depois ele faz o outro, depois ele faz o outro. Só que ele nunca tá lá sentado assistindo igual eu tenho que estar. Na minha cabeça, eu pensava. E aquele dia virou a chave, cara. Eu falei assim, esse é o ponto. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer a mesma coisa. Não é o participar, é construir o negócio. Né? É que, na verdade, onde o grande líder ele vai estar se abastecendo? Naturalmente, quando ele está jogando de uma cidade para outra, ele está ouvindo material, Sim. Ele está ouvindo um podcast, ele está escutando um treinamento, ele está lendo um livro e vai para as convenções, troca de experiência. Tem muita troca, né? Sim. Só que você pode ver, os grandes resultados, eles são criadores de sistema e não frequentadores de sistema. Exato. Mas todo mundo precisa frequentar primeiro para depois criar. A gente primeiro precisa estar no ambiente correto para você olhar e falar assim, isso aqui eu vou fazer na minha cidade. Por exemplo, o Ulisses foi para Franca e fez uma reunião para 20, 30 pessoas lá numa sexta-feira à noite, que era uma reunião caseira. Uhum. Eu olhei aquilo, isso aqui que eu vou replicar. Aí eu fui para São Paulo assistir uma apresentação maior. Bom, esse é o nosso objetivo futuro. É ter um evento assim, tal, então nós vamos ter que fazer um dia aí. Eu frequentei primeiro um ambiente para depois eu poder criar aquele ambiente o mais rápido possível. Só que normalmente as pessoas não chamam essa responsabilidade para elas, né? Elas olham, frequentam. Mas já tá tudo organizadinho, né? É tão bom frequentar, né? É só sentar a bunda na cadeira, paga uma entradinha ali e ainda tem gente que acha ruim pagar uma entrada. Sendo que aquela entrada é para pagar os custos, não é para ganhar dinheiro. Sim. A galera paga os custos. Quem tá organizando normalmente paga. Só que só reclama ou só não faz as coisas certas, normalmente, quem nunca criou um sistema. Porque ele não tem ideia de como é que é aquilo. De botar o dinheiro na frente para organizar um hotel, de botar não sei o quê. Mas aí no começo eu ria, né? Porque às vezes eu, chegava ali na entradinha, eu que controlava o sistema, né? Eu tava ali na entrada, controlando o caixa. Aí chegava o cara, distribuidor ou convidado? Aí o cara, não, eu sou convidado. Eu falei, mas esse cara não é o cara que cadastrou na semana passada, já era distribuidor, né? Será que tá querendo dar um migué por causa de R$15, R$20? Beleza, convidado. Aí entrava e falei, cara, esse cara não é aquele distribuidor que esse aí cadastrou na semana passada. Eu falei, puta, cara, o cara tá mentindo por causa de R$15. Aí eu dava risada e falava assim, deixa, lá na frente eu vou dar risada disso aí, né? Porque e de ter feito, aquela pessoa não durou um mês. Não dura 2 meses. Porque você está começando torto, mas você vai querer ter resultado certo. Então, organizar o ambiente e proporcionar um ambiente para que as pessoas certas consigam florescer dentro dele, entendeu? Naturalmente, elas saem dali. Então, isso que eu ia perguntar. Naturalmente que você vai encontrar as pessoas que, em vez de fazer uma vez por semana, vão estar fazendo o trabalho todos os dias e vão começar a puxar a responsabilidade para elas. Provavelmente sim, desde que elas encontrem pessoas que estão nessa mesma pegada que ela. Ou seja, ela vai ter que olhar as pessoas fazendo aquilo e fazer. Só que você vai ter uma identificação ali dentro, né? Você vai vendo... Uma das coisas que eu mais me chama atenção em alguém para eu poder colar nessa pessoa e trabalhar ou não é apetite. Uhum. Não é habilidades, não é performance, não é resultado passado. É o apetite que ela tem atual de poder querer crescer e sair do ponto A e chegar no ponto B, entendeu? Você vê uma pessoa com apetite...
Caso você falar pra ela fazer alguma coisa, ela vai fazer. Não importa se é sexta, sábado, domingo, ela não vai virar pra você e falar, não, semana que vem eu faço. Ela tá no apetite de fazer acontecer. Então, se você tem um ambiente correto e uma pessoa com apetite tá ali dentro desse ambiente, é só você estar antenado que na hora que você dá o treinamento, ela já vai participar, ela já vai perguntar, ela já vai falar. Você vê isso, né? É natural. E aí você cola nessa pessoa, bota ela embaixo do teu braço e vai direcionando ela nesse sentido, né? Fazer por ela. Mas você vai direcionando por ela. Por exemplo, eu tô no ambiente, o Ricardo é um cara que, pô, gostou e tal, tá ali e tal, participativo, perguntou, falando não sei o quê. O que eu faço? Cara, como é que tá? Como é que não tá? Como é que isso não tá? Não sei o quê. Como é que tá a tua equipe hoje? Sabe, perguntas pra você, uma anamnese, né? Vamos entender como é que tá o teu negócio, como é que tá não sei o quê. Legal, cara, então faz o seguinte, vai pra lá que eu vou pra cá. Você vai trabalhando aquela equipe da pessoa. Por quê? Porque a pessoa que mais tá querendo fazer acontecer com você, a pessoa que tá participando com você. Coisa mais gostosa é você trabalhar com quem trabalha legal, né? Sim. Legal. Hoje, meu mestre, pensando estrategicamente, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que tem pouco sistema acontecendo. Poucas cidades. Tem muitas cidades grandes, por exemplo, que não tem sistema rodando. Então, hoje você Meu acha Deus, que seria... já fico nervoso já de... Já fico animado já. Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cidade. Presidente Prudente, uma cidade top, chave, não tem sistema. Uhum. Você acha que é interessante, se vamos supor, eu tenho alguns contatos, eu investir nesse ponto, focar em realmente criar algo ali? Eu fazia isso. Por exemplo, eu pegava minha lista e olhava assim, por exemplo, tá? Eu pensava, bom, eu vou ter que descer, eu tava em Franca, eu vou descer até Curitiba, porque abriu umas linhas e andou em Curitiba, por exemplo. Bom, já que eu vou estar em Curitiba, Joinville é 1h30 de lá e eu tenho os contatos de Joinville. Então, vou dar uma esticada em Joinville, fazer uma reunião lá, tomar um café com 3, 4, 5 pessoas. 2 compraram a ideia, vamos começar a organizar um sistema lá. Já que tá pegando aqueles 2 e eles vão ter lá 20, 30 convidados deles, eu também tenho mais um em Joinville, eu tenho um cara que eu consigo levar do carro e botar no carro que tá em Jaraguá e consegue tá. Então, eu ia trabalhando na minha lista, ou seja, a minha lateralidade, e ajudando aquela galera a criar dentro da possibilidade. Mas é muito mais fácil você normalmente criar um sistema quando você tem 2, 3, 4 pessoas na mesma cidade envolvidas. Sim. Por isso que quando você patrocina uma turma de amigos, normalmente no começo é mais fácil. Não que a turma vá fazer, mas a turma anima no começo. Sim. Por quê? Porque é legal, tem um dia que você... Tem dia que é à noite, né? Sim. Tem dia que é à noite, de fato. Aquele dia que você, puta, vai bem, mas não foi bem. Quando você tá sozinho, você desanima. Mas daí tem alguém que foi bem, você, pô, que legal e tal, e um vai puxando o outro, energia positiva. Então, quando você consegue ter 2, 3 de uma turma patrocinados, é legal que normalmente começa a puxar a turma, né? Top. Então, mas eu faria isso total. É que, na verdade, a gente estava vivendo uma fase pós-pandemia onde os relacionamentos estão muito rasos. Muita gente só online, muita gente só trabalhando as coisas online e perdeu-se muito isso, né? O contato. Sim. Só que o ser humano não perdeu isso. Ele está deixando de fazer. E quando ele tem um ambiente legal, as pessoas se conectam. Então, é uma excelente oportunidade de se criar excelentes ambientes legais. Sim. Quanto mais ambientes legais você tiver dentro do teu time, mais as pessoas vão olhar, pô, que legal essa galera, né? Que legal, povo legal, pô, ambiente legal, treinamento legal, pô, foi legal estar aqui. Porque é uma das pontos da retenção, né? Sim. Você trabalhar a conexão emocional. E hoje, se você tivesse que começar de novo, para crescer rápido, quais as principais estratégias que você acha que uma pessoa... Eu queria 2 exemplos. Um exemplo de um cara que está começando agora e um exemplo de uma pessoa que já tem um tempo de negócio, que passou por todo esse processo de transição, que a gente passou um processo de transição. Um trabalho zero online, em que a maioria das pessoas nem tinha o Zoom Pro, né? O Zoom pago, era tudo... Não usava, a gente não usava o Zoom. Não sabia nem usar, né? Não sabia nem usar o Zoom. Para um primeiro período de transição do presencial para online, 100% online. E agora um segundo período de transição que a gente está passando agora, de pessoas que começaram dentro da pandemia, começaram um processo 100% online, e mesmo eu passei por isso, né? Então, eu sei que mesmo a gente que veio do presencial e depois mudou 100% para online, a gente também está vivendo esse período de transição, né? Eu acho assim, o online ele veio, sem sombra de dúvida, para ficar. Com certeza. Primeiro ponto. Com certeza. Isso é sem sombra de dúvida. Por quê? Porque que a gente tá fazendo um negócio aqui online. E a gente não fazia em piloto automático, ou fazia muito pouco, ou fazia quase nada. Era um treinamento de semana e olha lá. Era. E assim, o online hoje te permite muitas vezes acessar
um público que você não acessava, acessar cidades que você não acessaria geograficamente, Sim. até você ter um time que está construindo, que está fazendo acontecer. Então, você consegue treinar uma equipe muito melhor do que você, às vezes, pegar um avião e ir lá e só para treinar, você consegue treinar online. Sim. Claro que na escala de relacionamento, você estar presencialmente, você consegue impactar mais, mas é tempo versus retorno e principalmente custo. Agora, o online... Facilitou muita coisa. Muito, muito. Esse é o ponto. Só que, importante que entenda, facilitou muita coisa? Sim. Substitui? Não. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Por quê? Porque é marketing de relacionamento. Se você não relacionar, se você não criar raiz, o grupo fica muito sucinto a qualquer coisa. Sim. O online ele é muito... Acabou, desliguei, acabou. E o relacionamento fica raso, né? Igual não você gostei. Falou, desliga a câmera. Não gostei. Minha conexão tá ruim, caiu aqui. É muito fácil você desvincular, criar... Então, acho que é isso que as pessoas precisam entender. Agora, o que eu faria, sem sombra de dúvida, se eu tô começando hoje, é você ter a tua lista, trabalhar a tua lista o mais forte possível para você abrir o quê? Lateralidade. Criou lateralidade, começar a criar sistemas, 2, 3, 4, 5 cidades que você consiga trabalhar, equipes diferentes dentro do teu time a partir de você. E não precisa ser tudo espalhado, né? Normalmente você trabalha localmente, mas pensa globalmente. Você trabalha numa cidade a 100 km da tua, 200 km da tua, que você consegue pegar um carro e ir e voltar. Você vai fazendo esse trabalho. Mas, não, minha equipe abriu porque eu tenho parente lá não sei onde. Beleza, pega um avião então, vai lá, consegue trabalhar. Isso, sem sombra de dúvida, é o que eu faria se eu estivesse começando. Uhum. Se eu já tivesse mais tempo de casa e fosse fazer o trabalho, seria muito parecido. Por quê? Ia ter que revisar minha lista, já ver onde está acontecendo o meu negócio e onde está acontecendo o meu negócio eu potencializar o meu negócio com linhas ali dentro. Ou seja, novas equipes, novos trabalhos, novos sistemas. Mas e se o seu negócio não está acontecendo em outras cidades e você tem que recomeçar? Abertura de linha e criação de sistema. Normal o foco. Também. Abertura de linha e criação de sistema. 4, 5 cidades e expandindo, não ficar só na tua. Quando você fica só em uma cidade, o que acontece? Você está muito vulnerável a problemas. Que tipo de problema? Um líder traiu a esposa com uma downline ou com uma mulher fora. Exemplo. Ferrou. Fofocaiado. Pessoas, a gente lida com pessoas. Começa uma fofocaiado, o outro não sei o quê, a mulher que já olha pro marido, você soube que cara que tá trabalhando com você, o outro cara que não sei o quê, você desmonta uma equipe inteira por causa de um cara ou de uma mulher que fez uma coisa errada. Uhum. Então, não é a empresa, não é a economia, não foi a pandemia, foi uma cagada de testosterona com hormônio que não sei o que desmontou uma equipe inteira, um trabalho que você tá fazendo às vezes 6 meses. Sim. Uma namorada, um namorado que terminou um namoro e era o líder que puxava. Uma transportadora que deu problema para a empresa naquela região. E de repente, num mês, sei lá, já tem os pedidos despachados e durante 2 semanas e ao longo de um mês, vários pedidos de uma equipe nova foram atrasados ou chegaram amassados ou não sei o quê, porque a transportadora lá no local está com problema e a empresa vai ter que trocar aquela transportadora, mas... Você está suscetível a um problema. Sim. Então, quando você está com um lugar só, você fica muito suscetível. Vulnerável, né? É muito vulnerável a qualquer coisa. Entendeu? Então, você ter mais equipes espalhadas te deixa mais... É a mesma coisa que você pensar uma empresa. Faturamento todo em cima de uma empresa, de uma rede, ou você quer ter vários clientes espalhados? Sim. Você prefere ter vários clientes espalhados para pulverizar o faturamento. O teu negócio é igual. Minha rede fatura R$100 mil. Tudo na mesma cidade. Perigoso. É a mesma coisa que você... Minha empresa fatura R$100 mil. Eu vendo só pro Walmart. Deu uma dor de barriga no Walmart por alguma coisa, acabou zero faturamento, entendeu? É tipo, você olha para... Puta, eu tenho que começar tudo zero. Então, você ter... Tudo você pode fazer análise como empresa, entendeu? Você ter o teu negócio aberto com possibilidades de expansão. Então, trabalhar 4, 5 cidades é o mínimo. Até porque, quando você está sempre você dentro da mesma cidade... É o que a gente chama de carne de vaca, né? É a mesma carne toda vez. É sempre você ali que tá ali, sempre você ali falando. Você precisa sair um pouco, criar novas histórias, ter espaço para novas histórias, novas pessoas crescerem, dar espaço para novos líderes surgirem. Quando isso, você tá em outro lugar, desenvolvendo novas pessoas, desenvolvendo não sei o quê, até o ponto que um dia você tem as suas equipes andando sem necessariamente você ter que estar lá com a mão todo dia para estar acontecendo a reunião, mas inevitável. No começo você vai ter que botar a mão para você organizar, você reservar lugar, você confirmar que está tudo certo. No começo você faz.
Depois você confirma. É tipo assim, no começo você fez. Nós vamos começar um sistema aqui na cidade. Eu que reservei o hotel, eu que levei o projetor, eu que levei os produtos, legal. E vocês podem me ajudar. Ó, gente, ó, você organiza os produtos aí enquanto eu vou organizando aqui, tá? Beleza. Ó, Carlos, faz tal coisa, beleza, tá. Na semana que vem, ó, eu vou estar em Paranavaí, eu vou estar em Curitiba, tá? Cardão, você organiza? Você faz a Open, então? Você faz não sei o quê? Você já não tá mais me ajudando, você já tá fazendo. Eu só tô supervisionando, só tendo certeza que a reunião vai sair. Na outra semana, eu tô em algum lugar, você tá em algum lugar, já tem alguém lá fazendo, entendeu? Essa é a ideia de sistema, é que a gente se duplique. Mas para isso a gente tem que ter pessoas que a gente confie na responsabilidade de que o negócio vai continuar acontecendo. Né? Como identificar isso em uma pessoa? Tem que dar responsabilidade para você ver, né? Entendi. Se a pessoa pisou na bola, tira fora. Não é que tira fora, não conta com ela, entendeu? Mas naturalmente você vai... Eu normalmente faço isso quando eu sinto que a pessoa está querendo fazer, né? Você vê que a pessoa quer, a pessoa tem apetite, a pessoa quer fazer, dá responsabilidade para ela. Por mais que várias vezes você olhe, e eu tive diversas vezes isso, pô, mas se eu apresentar, eu apresento melhor que a pessoa. Eu vou falar melhor que a pessoa. Talvez eu faça até mais fechamento que a pessoa. Sim, mas e aí, é tudo comigo? Eu nunca vou crescer. Vai sempre estar estagnado. Então você tem que terceirizar ao ponto de, cara, vai lá. E às vezes você se surpreende, a pessoa vai fazendo, ela se desenvolve tanto que ela é melhor que você. Então você tem que dar oportunidade e dar espaço para que a pessoa faça. E se a pessoa começar a fugir da responsabilidade, você já sabe que não é ela que vai puxar o sistema, que ela não vai fazer. Se ela não está nem fazendo quando você está direcionando, imagina se ela vai criar sozinha. Não. Legal. Então não é alguém que vai ser diretor, né? Eu tô perguntando, se quiser, você me corta. Eu lembro que até uma história que você conta, que o Saka conta também, né? Que você, em uma semana, você às vezes ia 4 vezes para Bauru para fazer reuniões lá. Né? Isso tudo era uma construção de sistema. Total. Quando que você identifica que assim, não, beleza, eu não vou... Eu tô virando carne... Não necessariamente virando carne de vaca, mas você vai toda semana para aquele lugar, toda semana, a tua agenda já ficou bloqueada para aquele lugar lá. Você acha que você mantém essa agenda porque o negócio está acontecendo, ou você vai dando espaço e vai... Não, eu vou ficar essa semana sem ir para lá. Como que... É que esse caso, por exemplo, do Saka, é que foi uma semana... Assim, eu abri uma equipe em Bauru, uma linha nova. Dessa linha nova saiu um cadastro. Sim. Quando sai um cadastro, tem que fazer o quê? Patrocínio. E a caseira. Então eu já fui lá para fazer a caseira do cara novo. Aí eu tenho 2 novos. Ou seja, um que cadastrou o outro, novo. Eu acabei de te cadastrar e aí nós vamos fazer a tua reunião. Aí na tua reunião tá o Ricardo e uma galera e o Ricardo cadastrou. Tá, eu já fui fazer a tua reunião. Agora quem vai fazer a reunião do Ricardo? Eu vou te largar sozinho? Não, daí você tem que fazer também. Aí eu fui fazer a reunião do Ricardo. Claro que você vai ter convidado e eu também tinha convidado. Sim. 2, 3, 4 reuniões até eu ter alguém e eu não tinha ninguém lá que conseguisse fazer. Por isso que eu fui 4 vezes na mesma semana para uma cidade que era 300 quilômetros, 280 quilômetros de onde eu tava. Então eu ia 280, voltava 280. Ia 280, voltava 280. Ia 280, voltava 280. Ia 280. 4 vezes na mesma semana. Isso que chama a atenção do Saka. Ele falou, cara, se o cara tá nessa pegada, eu vou colar nesse cara. Você vê, criei o ambiente. Naturalmente, dali surgiu alguém que entendeu e continuou o recado. E aí você vai organizando a galera. Tem um monte de gente nova. Legal, gente, ó, essa semana vocês vão fazer isso, na semana que vem eu organizava uma agenda. Ó, fulano vai conseguir estar em tal cidade, ciclano vai estar... Então, ó, semana que vem o Ulisses está aqui, na outra semana eu tô aqui, na outra semana não sei quem vem aqui. Beleza? Então, uma vez por semana vocês organizam aqui, o resto vocês vão... Você vai largando, responsabilidade a galera vai fazendo. Entendi. Mas no começo, nos primeiros... 1 semana, 2 semanas, para você dar essa velocidade, eu poderia falar, não, ó, fiz a tua reunião segunda. Ricardo acabou de cadastrar. Segunda que vem eu tô aqui de novo. É longe. Agora, cara, vamos fazer a tua reunião quarta-feira então? Hoje é segunda. Vamos fazer quarta? Beleza, quarta-feira eu tô aqui de volta. Tá. E já vamos organizar uma tua na quinta então, beleza? Que aí quem tiver fechamento do Ricardo, não fechou, o cara consegue ir na tua reunião na quinta para tirar dúvida. Já faz 2 caseiras. Faz uma quarta e uma na quinta. Aí já tem a galera toda. Gente, vamos reunir todo mundo domingo, então, que a gente já faz um fechamento geral, não sei o que. Já... Na brincadeira já tem 10, 15 downlines. Numa semana você já mudou Entendeu? o teu jogo. Exatamente. Em uma semana, dependendo da velocidade que você pega, do comprometimento da galera, você tem um jogo de 10, 15, 20 pessoas novas no teu time. Novos. Sim. Puta, aí pensa na possibilidade e na profundidade disso. Entendeu? Então... É simples acontecer? Não. Mas é possível? Sim.
Só que é possível desde que você também esteja disposto a estar lá 3, 4 vezes na semana. Sim. É eu te cadastrar, fazer os fechamentos, beleza, fiz o fechamento, treinar. Então, cara, eu consigo estar aqui quarta-feira, porque senão na outra semana eu vou estar lá no sul, não sei o que, então aí vai atrasar. Vamos fazer na quarta-feira a tua reunião? E você já coloca, você controla muito a agenda, né? Você não deixa a agenda na mão da pessoa. Não. E isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade também, de assumir o controle, assumir o controle dessa agenda e não deixar, porque se deixar a pessoa que acabou de cadastrar, a pessoa ela vai querer estudar primeiro. Deixa que eu vou fazer no meu ritmo. E aí ela vai querer só fazer a reunião daqui 20 dias, não, então vamos fazer assim, mês que vem é Expo, não dá mais tempo da pessoa, né, ela já perdeu o timing, né? Meu mestre, deixa eu perguntar uma outra coisa nesse sentido aqui. A forma mais rápida de alavancar o negócio é através dos eventos, né? Sem sombra de dúvida. Quanto maior o evento, maior o impacto, né? Eu falo assim. Mas, por exemplo, o novo, ele, em vez de eu ficar indo apresentar um por um com ele, é fazer ele reunir pessoas e você apresentar de uma vez. Tipo, caseira, open e tudo mais. Como que você ensina pro novo essa promoção? Como que ele vai conectar as pessoas? Como que ele faz esse convite para a pessoa vir? Porque tem a diferença entre eu agendar uma reunião, fazer um convite para eu sentar e tomar um café, e o convite para a pessoa vir até mim numa reunião. Imagina o seguinte, né? Eu tento sempre fazer uma analogia que eu faço é sempre trazendo para uma empresa. Sim. Se a gente acabou de abrir um restaurante, nosso restaurante vai inaugurar agora sábado, e cabe 50 pessoas sentadas no restaurante. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer no sábado? É a festa de inauguração. É a inauguração do nosso restaurante. Quem que a gente vai chamar para estar lá no restaurante? Mais próximos. Cara, você vai chamar as pessoas mais próximas, uns familiares, você vai chamar pessoas que são influentes, que você sabe que de repente pode gerar influência em outras pessoas para depois levar pro teu, indicações pro teu restaurante. Você vai chamar essa galera. E você vai chamar, cabe 50. Você vai chamar só 50 ou você vai chamar mais? Vai chamar mais? Chamar mais. Então você vai montar uma lista. Puta, cara, ó, montei uma lista de 100 nomes, sai fazendo contato, ver quem que vai conseguir estar ali sábado. Aí você vai ligar pro 100, 100 vão poder estar lá sábado? Não. Aqui não, porque já tem gente que tem coisa marcada, tem gente que, beleza. Aí, sei lá, 70 confirmaram que podem estar lá no restaurante. Os 70 vão aparecer no restaurante? Não. Porque chega no dia, tem pepino. Uns desculpa, outros tem pepino mesmo, outro confirma, mas não vai. Igual você convidar para uma festa de aniversário, festa de casamento, festa de qualquer coisa, as pessoas... Vai ser o mesmo processo. Aí, confirmou 70, apareceu 50. Dos 50 que foram no restaurante, 50 vão gostar do restaurante? Não. Vai ter uns 10 que, adorei o restaurante. E vão indicar e vão falar bem do nosso restaurante. Vai ter uns que, quando sair, vão falar assim: e aí, como é que é o restaurante dos meninos lá? Tipo aquele não fede, não cheira, sabe? Tipo, normal. Tem outro que vai sair falando mal. Tipo, não gostei. O garçom, não sei o quê. Eu achei que o pessoal não estava treinado, o ambiente, não sei o quê. Tem gente chata no mundo e acabou, velho. Tem gente que é fiel e tem gente que vai continuar sendo cliente e também não vai indicar nome, mas vai continuar sendo cliente. Alguma semelhança com o nosso negócio? Toda. Até porque vai ter gente que vai juntar a galera para levar lá de novo. Então, o que a gente fez? Montou uma lista, convidou, fez uma apresentação de lançamento do negócio. Depois a gente vai fazer o follow-up e fechamento disso. Você quer abrir uma franquia do nosso restaurante, tá? Nós vamos abrir uma unidade lá em Curitiba e uma em Paranavaí. E depois nós vamos expandir, vamos abrir uns 50 franquias. O que nós vamos ter que fazer com cada franqueado? Treinamento. Treinar o franqueado. Ó, cara, você vai abrir em Paranavaí? Aqui em Maringá foi assim, nós gastamos tanto e nós fizemos isso, nós fizemos tal coisa, funcionou assim, fizemos esses números, tal coisa. Isso não é patrocínio responsável? Sim, sim. E você não vai promover eventos de treinamentos e encontros? Quer abrir uma rede? Você tem que ter patrocínio responsável e promoção de eventos. Que é só você ficar fazendo o trabalho sempre? Lista, convite, plano, follow, fechamento. Lista, patrocínio, plano, follow, fechamento. Isso aqui é trabalho individual, isso aqui é o trabalho de rede. Sim. Você tem que ensinar a rede a fazer a mesma coisa. Porque se ensinou a rede, o cara vai lá em Paranaíba fazer o quê? Uma lista, convite, follow, fechamento. Sim. Vai abrir a rede dele e vai começar a fazer o trabalho dele. Então eu vejo que a questão, o sistema em si, o rodar o sistema, o rodar as atividades, é igual. Em qualquer negócio, qualquer atividade. Ao cadastrar um novo, o que eu tenho que fazer? Ele lançar o negócio dele para os contatos dele. Eu tô ali para ser um assessor, alguém que vai ajudar, alguém que vai treinar. Mas ele tem que lançar o negócio dele, ele tem que lançar o restaurante dele, ele tem que lançar o negócio dele. Ele que vai apresentar para os 20 ou 30 convidados, cara, um negócio, uma possibilidade, o que ele enxergou, o que ele comprou nesse negócio, né? Ele precisa falar isso, porque as pessoas, por mais que estejam ali, elas não estão ali pelo plano. Elas estão ali por ele, pelo convite dele. Então, eu tenho que mostrar essa importância dele lançar o negócio dele. Cara, você acabou de começar comigo. Eu tenho que fazer a tua primeira reunião. Sim. Ou seja, nós temos que trabalhar os teus primeiros 20 ou 30 contatos.
Ah, mas eu acho que eu não tenho 20 ou 30 contatos. Não. Você casou recentemente? Fez aniversário recentemente? Fez qualquer coisa. Pega uma lista aí, ó. Eu vou te dar R$1 milhão pra você fazer o teu próximo aniversário aqui, ó. Tó, R$1 milhão. Quem que você chama? Teu orçamento é quase limitado pra fazer a tua festa aí, né? Faz a festa. Ah, eu acho uma lista de 1.000 pessoas aqui. Ah, beleza. Agora pra ganhar dinheiro você não faz uma lista de 10? Ah, merda. Então, assim, é mostrar pro cara, faz a lista e vamos trabalhar, entendeu? Só que normalmente a galera fica insegura. Ela quer testar. Aí deixa eu falar com uns 2, 3. Ela pode não te falar isso, mas ela vai fazer isso. Ela vai falar com 2, 3. Se ela falar insegura e tomar uma lambada de 2, 3, como é que ela chega pra convidar o quarto, o quinto ou o sexto? Ela já chega assim, tipo, encolhida. Tipo o cachorro que quer dar mudança, com medo de levar um chute, de levar não sei o quê, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer a pessoa apresentar o máximo para aqueles 20 ou 30 de maneira mais condensada possível. Eu vou estar junto com você. Você convidou a galera para 2... Eu normalmente seto 2 reuniões com um novo. Tipo, cara, hoje é segunda. Vamos fazer a reunião, eu consigo na minha agenda aqui, ó, quarta e sábado. A tua reunião é quarta e sábado. Você vai convidar a galera para quarta e sábado. Claro que nem todo mundo vai poder quarta e sábado. Quem puder quinta, quem puder sexta, reunião individual, já marca a reunião individual. Mas tenta condensar a galera quarta e sábado, que são as tuas 2 reuniões de lançamento. Top. Então, nessas primeiras reuniões, eu vou fazer a tua caseira, as tuas 2 caseiras, e vou fazer umas individuais com você. A partir daí, tchau. É você conectando no sistema, conectando nas opens, conectando com a galera, já patrocinamos novos, vamos tentar fazer isso com novos. E vamos descer na profundidade. Porque se eu ficar ali sempre fazendo isso também, acabou. Você nunca vai desenvolver, você nunca vai sair do lugar. Entendeu? Então, eu tento fazer isso com todo novo. Eu consigo fazer isso? Não. Não. Quando eu consigo, funciona bem. Quando eu não consigo, geralmente dá ruim. Tipo aquela pessoa que vira pra mim e fala: Ó, Rodrigo, eu quero ir no meu ritmo, posso? Claro, imagina, cara, fica à vontade. Tô totalmente à disposição. Só que quando você pensar em desmotivar, você lembra que não foi assim que eu te falei pra começar. Mas tô aqui à tua disposição. Nesse caso, se você fez o início ali, surgiu pelo menos uma pessoa que tá ainda interessada, você dá continuidade na linha. Sim, vou tentando cavocar na profundidade, entendeu? Agora, se a pessoa já tá na pegada, top. Larga a mão, eu vou pros próximos. Agora, se a pessoa não tá na pegada, mas surgiu alguém na pegada, eu vou colando na profundidade em quem tá, entendeu? Tipo, trabalhar a profundidade até achar alguém que é o líder da linha, da equipe. Exatamente. É ali daquela linha. Não importa lado da equipe, não importa cidade. Às vezes, por exemplo, tá na mesma cidade, numa cidade que tá acontecendo já sistema, mas é uma linha nova. Imagina que uma linha nova é uma nova possibilidade. Sim. A analogia que eu faço é tipo uma plantação, cara. Você tem um pé de laranja. Ele vai te dar X quantidade de laranja. Você não tem como ele dar 1 milhão de toneladas de laranja. Ele vai te dar aquela ali. Pode ter uma safra que dê um pouco mais, um pouco menos, mas ela vai te dar aquela quantidade. Só que você pegar daquela árvore mais sementes e começar a plantar isso em mais árvores, você tem mais possibilidade. Então é a mesma coisa. É você pegar as sementes e plantando, e plantando, e plantando, e plantando, até mais possibilidades de colheita, entendeu? Sim. E como que você... Não sei se é esse o termo, mas você pula a liderança para descer na profundidade. Acaba sendo mais natural mesmo. Conexão, cara. Porque assim, eu fui lá e fiz a tua reunião. Tá. Se eu fui um cara legal, não fui um cara chato, passei profissionalismo e passei segurança, os teus convidados vão querer estar comigo ou não? Vão. Então, naturalmente, os teus convidados querem estar conectados comigo. E muitas vezes, quando ele for fazer a reunião dele, ele vai preferir que eu esteja do que você. Por quê? Porque eu passei segurança, eu passei tranquilidade, eu passei não sei o quê. Não você. Sim. Agora, se você foi um cara que foi seguro, foi firme, foi não sei o quê, o teu convidado quer estar com você. Ele confia em você. Ele, não, vamos lá junto. Legal. Isso é o mundo lindo que acontece. Mas na prática, se eu fui profissional, se eu fui tranquilo, o teu convidado, ele quer estar comigo, teu segundo nível. É zero problema. Eu conecto lá na hora. Cara, pô, gostei do cara, gostei dele, pô, vamos fazer a tua reunião, eu faço, cara. Semana que vem eu consigo a agenda, vamos embora. Eu já saio conectando. E aí, pra você, eu falo que, cara, você vai correndo com o teu outro lado que eu corro aqui com ele, então. Legal. Beleza? Corre com o teu outro lado que eu corro aqui com ele. E aí, ou nós vamos fazer a tua do outro lado semana que vem na terça e a dele eu já vou fazer na quarta. E você vem junto pra você ver como é que eu vou trabalhando também. Então, eu já vou te ensinando na prática, já trabalhando alguém que na profundidade criou conexão ali dentro, entendeu? Você é fruto disso. Sim, sim. E o que você... Qual trabalho você recomendaria para as pessoas fazerem de hoje até a Expo? Cara, entender Temos que um mês aí, vai. Um grande evento, ele é um momento de uma grande promoção, né? É um momento que a gente está tendo uma...
agora falando em relação à Juness, uma updates muito importantes nas próximas semanas, né? De mudança corporativa, de mudança estrutural, de uma mudança de uma empresa familiar, né? Que está fazendo essa transição de gestão. Tem uma cacetada de coisas acontecendo. E essas informações para o campo, quanto mais conectadas as pessoas estão, mais rápidas elas absorvem e pegam. Tudo que está vindo, programa de cliente, todas as novidades em relação à qualificação de viagem, todas essas mudanças culturais que a Juness está fazendo, quanto mais conectado a pessoa está, mais rápido ela aproveita todos os benefícios. Então, quando a gente tem grandes mudanças, uma janela se abre, um portal se abre de possibilidades. Qualquer tipo de mudança, ela abre um portal. Quem que aproveita? Quem entra primeiro no portal. Então, você tá conectado e pegar a informação na fonte, tá conectado em tudo que está acontecendo é fundamental. Numa Expo, ela é sempre importante. Numa Expo como essa, ela é 10 vezes mais importante. Por quê? Porque a gente tem uma cacetada de coisa acontecendo, uma cacetada de novidade chegando. Uma coisa é você pegar a informação. Outra coisa é você ter 3, 4, 5, 6, 10 pessoas com você, pegando a informação e voltando para montar esse plano de ação e trabalhar. Então, o que eu enxergo é sempre, pré-evento, o trabalho tem que ser um só. Uma forte promoção de estar dentro do evento. Que tipo de evento? Todos. Mas agora o nosso próximo grande evento é uma Expo, né? Então, estar com o grupo lá, com o máximo de grupo possível. Que seja, hoje eu tô sem ninguém. Se eu tiver 2 pessoas, você aumentou 200% a possibilidade de acontecer alguma coisa boa. Eu tenho 3 pessoas. Ótimo. 300. Então, hoje o recrutamento, por exemplo, deveria ser focado nisso. Eu recruto alguém já direcionando para a Expo. Se eu recrutar alguém que eu tenho fechamentos para fazer e essa pessoa não estiver dentro da Expo, eu não consigo nem trabalhar com ela no próximo mês. Por quê? Porque eu vou trabalhar com quem está dentro da Expo. Entendi. Então, com certeza absoluta. Cara, você cadastrou agora. Claro, vamos lá, vou fazer uma pergunta antes. O que essa pessoa quer do negócio? Ela quer só uma renda extra, ganhar um dinheirinho, vender uns produtos? Beleza, esses são outros 500. Ela quer construção de negócio, crescer na profissão, se tornar um grande líder, ter os grandes resultados. Se ela não tiver num grande evento, é carta fora do baralho. Nem todo mundo que vai para um evento se torna um grande resultado, mas absolutamente todos os grandes resultados saíram de um grande evento. Então, você quer ter grande resultado, você tem que estar dentro do evento. Não tem como não estar dentro de um evento, entendeu? Ainda mais com tudo que está acontecendo na estrutura de maneira geral, né? Todas as possibilidades. Eu sei que você não pode falar de todas as novidades, dar todos os spoilers, mas compartilha um pouquinho da visão sua para os próximos anos. O que eu enxergo é assim, a Juness como empresa, ela veio para o Brasil e ela fez uma operação, o que se espera de uma empresa americana que faz a adaptação e que faz a construção dentro do nosso mercado, né? Só que naturalmente ela precisa se adaptar. Sim. E essa janela corporativa que se abre dessa adaptabilidade dela em relação a uma gestão profissional, uma mudança de uma empresa familiar para uma gestão profissional, abre uma janela de oportunidades para, inclusive, essas mudanças culturais acontecerem de uma maneira única. Essa adaptação para o nosso mercado, né? Então, tudo que está vindo, tudo que está sendo apresentado, coisas que já vão começar a valer, por exemplo, a partir do dia 1º de novembro, são coisas que têm altíssimo impacto a curto e médio prazo. A longo prazo nem se fala, mas a curto e a médio prazo, assim, drástico dentro das organizações e dentro do trabalho e principalmente dentro da cultura das pessoas. Porque cada vez mais a cultura da compra online está forte. Venda direta continua acontecendo. Tá aqui o produto, te entrego, legal. Mas cada vez mais as pessoas querem dar um clique e o produto chegar em casa. Sim. Isso vai diminuir? Não, só vai crescer. A empresa precisa estar adaptada. Ela estava adaptada? Não. Então agora ela fica. É isso que eu falo, essas adaptações para o nosso momento atual, sabe? Perfeito. Então, economicamente falando, a gente tem uma excelente oportunidade, porque é um momento oportuno, pós-pandemia, tudo que está acontecendo, a gente crescer para caramba dentro desse mercado. A empresa está muito pronta e a liderança está muito pronta. Cara, a empresa fazendo a parte dela, entregando tudo que a gente tem expectativa de entregar, você tá doido que a gente abre de oportunidade nos próximos meses e anos assim, de crescimento. Né? Dentro do mercado, não é nem brasileiro, do mercado latino, até mercado mundial. Né? Porque as pessoas têm apetite de fazer acontecer. Né? É só você dar a ferramenta que as pessoas vão fazer acontecer. Dar a ferramenta e criar o ambiente certo, que isso é a nossa responsabilidade. A empresa dá a ferramenta.
Mas se ela der a ferramenta e a gente não criar o ambiente certo, nada acontece. Aí um cara me perguntou esses dias, o que eu tenho que fazer agora nessa fase? Eu falei, não sei, olha a minha agenda nos últimos 2 meses e tira a tua conclusão. Se eu tô fazendo o quê? Rodando, treinando, colocando a galera embaixo da asa, mostrando o caminho. O que você acha que um líder tem que fazer numa fase dessa? Sim. Então é isso, cara. É colocar o teu grupo, não importa se o teu grupo hoje, você que tá ouvindo aí tem 2 downlines, 3 downlines, 5 downlines, é botar a galera embaixo do teu braço e olhar pra você e falar assim, cara, essa pessoa tá indo no caminho certo. Elas vão junto com você, né? Até elas criarem as próprias asas, né? Frase do Jim Rohn, né? Um passarinho, né? Ele confia nas próprias asas e não no galho que ele pousou. Então ele pousa no galho porque ele confia na asa, não no galho, né? Então que a pessoa confie nas próprias asas para construir o seu futuro aí. Perfeito. Perfeito. Fechou? Mas fechou. Meu Deus. Guiguinho, gratidão mais uma vez. Tamo junto. Lembrando, você que ainda não está inscrito no nosso canal, mais de 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas, então se inscreve no canal, ajuda muito a gente nesse processo. Deixe seu like, compartilha com o maior número de pessoas e até a próxima. Cara, prazer estar aqui com vocês. Imagina, obrigado. Um abraço para todo mundo. Se inscreve no canal, manda para todo mundo. Não esquece, gente. Manda, aproveita. Parabéns por ter aí conectado, mas mais do que isso, não é o quanto você assiste, mas o quanto que você compartilha e impacta a vida das pessoas. Então, parabéns por se capacitar. Mas lembra que montar um time de lendas envolve você criar um time de pessoas que escutaram histórias de lendas, se conectaram com lendas, estiveram com lendas dentro do ambiente correto. Então, hoje você está no ambiente correto. Proporciona esse ambiente correto para as pessoas que a tua rede vai explodir. Explodiu. Fechou? Fechou. Abraço. Valeu. Tamo junto.